Olá, meu nome é Lucas Machado e eu sou doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e também sou tradutor de algumas das obras do filósofo Byung-Chul Han. Hoje eu queria falar sobre o tema Byung-Chul Han e o vírus da realidade. Muitos filósofos se pronunciaram atualmente sobre a pandemia do coronavírus e deram suas próprias opiniões sobre o que ela significaria do ponto de vista das nossas vidas, de como ela poderia alterar as nossas vidas permanentemente, o modo como nós indivíduos nos comportamos e mesmo o modo com que a própria sociedade é organizada. E o próprio Han escreveu algo sobre isso recentemente. Eu queria aproveitar para falar um pouco sobre esse texto dele, porque eu acho ele curioso de diversas maneiras. Bom, para o Han, tal como ele afirma no livro mais conhecido dele, A Sociedade do Cansaço, nós nos encontraríamos atualmente em uma sociedade que seria uma sociedade da positividade. Isso é, uma sociedade que é caracterizada pela afirmação irrestrita da capacidade do indivíduo de fazer tudo aquilo que ele puder, sem que nenhum limite externo seja colocado a essa atividade, sem que nenhum limite seja posto de fora a essa capacidade, de modo que o indivíduo acaba sendo o mais produtivo possível, porque nenhum limite externo faz com que ele pare de agir e pare de produzir. Essa positividade, que seria característica da nossa sociedade, teria para o Han, ao mesmo tempo, a consequência não apenas de que nós perderíamos todo o contato com a realidade exterior, e que por isso nós estaríamos de alguma maneira cada vez mais perdidos no mar de informações da sociedade digital, né, em que o que conta é simplesmente as informações por si mesmas e tal como elas estão imediatamente disponíveis e não a sua relação a algo distinto delas e para além delas, que seria a própria realidade. Mas também isso tem consequências para a própria maneira com que se compreende e com que se desenvolvem as próprias patologias em nosso tempo, né? Porque para o Han, na sociedade disciplinar, que seria a sociedade do século XX, a sociedade anterior à nossa, as patologias seriam patologias fundamentalmente imunológicas, porque elas justamente proviriam de uma negatividade que seria característica da sociedade disciplinar, porque a sociedade disciplinar é justamente essa que impõe restrições, limitações, obrigações, deveres ao indivíduo a partir de fora e por isso restringe a sua atividade. Né? E por ser uma sociedade pautada pela negatividade, o modo com que a doença é compreendida e combatida nela é justamente o modo que funciona segundo a lógica do discurso imunológico. Né? Ou seja, você tem um organismo que, por meio do seu sistema imunológico, combate qualquer elemento exterior estranho e busca eliminá-lo. Então a questão é manter o outro longe, manter o outro fora e não permitir que ele se infiltre. Ora, com a transição para a sociedade da positividade, não apenas a compreensão da doença muda, mas mesmo a própria maneira com que as doenças se desenvolvem, o próprio tipo de patologia típica desse tipo de sociedade também se transforma, porque na medida em que essa sociedade é a sociedade caracterizada pela positividade, e por isso pela afirmação irrestrita de si mesma e da sua produtividade, sem que seja colocado nenhum limite a essa produtividade, nenhuma instância externa que de alguma maneira limite a lógica de funcionamento dessa sociedade, as patologias não são mais elementos estranhos que vêm de fora, não surgem mais desses elementos estranhos, mas sim internamente pela exaustão do próprio sistema nervoso do indivíduo, precisamente por ele funcionar sem impedimentos, por ele funcionar sem restrições, por ele estar sempre operando e isso levar à exaustão. Por isso que as patologias típicas de nosso tempo, de acordo com Han, seriam aquelas tais como a depressão, a síndrome do burnout, assim por diante. Né? Ora, o vírus, portanto, o vírus do corona, como esse evento radicalmente contingente nos afeta a partir de fora, né? Pro Han, ele meio que seria uma espécie de choque de realidade, né, para a nossa sociedade. Né? É algo que nos lembraria da existência desse elemento externo à nossa sociedade que não funcionaria segundo a sua lógica e que de fato imporia um limite a ela. Né? Tal como estamos de fato presenciando nesse momento, como em função da quarentena, tudo isso está levando a uma espécie de
congelamento econômico e a uma diminuição radical da produtividade. Então, esse elemento externo vem impor um limite a essa lógica de funcionamento interno da nossa sociedade e, por isso mesmo, acaba representando um choque de realidade para ela, né? Não apenas nesse sentido do ponto de vista dessa compreensão da sociedade em si própria, mas também, diga-se de passagem, de como compreendemos a própria relação à realidade, né? Ou como isso impacta a própria maneira com que vemos o conhecimento, né? Porque, como muitos autores já notaram, com esse surto, acabou se tendo uma revalorização, um reconhecimento renovado do conhecimento científico, né? Em oposição às fake news e a todas as informações que seriam disseminadas pela nossa sociedade digital sem ter nenhum apoio na realidade e que de alguma maneira acabavam tendo uma credibilidade gigantesca em determinados contextos, mas o contexto do vírus faz com que a gente precise do conhecimento científico e por isso valorize novamente essa dimensão de um conhecimento que não é apenas informação, né? Que não é apenas qualquer informação que você recebe no seu computador e aceita, independentemente de verificar de que maneira ela se relaciona com algo para além dela, né? Com essa realidade que estaria lá fora, mas é de fato um conhecimento científico que é baseado justamente no confrontamento com essa realidade lá fora, na verificação de determinadas informações para ver em que medida elas condizem ou não com a realidade, né? Então, nesse sentido, também seria, sob esse aspecto, um contato renovado com a realidade, né? O vírus nos colocaria de novo em contato com a realidade, também no sentido do modo com que ele nos faz compreender a importância do conhecimento para além da mera informação. Bom, mas o que é curioso sobre o texto do Han é que, apesar disso, apesar do vírus representar uma espécie de choque de realidade, apesar do próprio Han já ter afirmado em muitos textos, particularmente em um ensaio recente chamado Favor Fechar os Olhos, que apenas uma catástrofe, um evento singular vindo de fora do funcionamento interno da nossa própria sociedade, de alguma maneira poderia impor um freio a ela, o Han não acredita que o coronavírus seja justamente essa espécie de catástrofe que vá transformar radicalmente, de alguma maneira, o modo de funcionamento da nossa sociedade. Pelo contrário, ele acha que o capitalismo eventualmente se recuperará dessa crise, talvez até mais fortalecido do que nunca, porque agora se vendo justificado em usar Big Data e os mecanismos de hipervigilância para controlar as atividades dos indivíduos, dado que tais mecanismos foram extremamente importantes para a contenção do vírus por países como a China e se mostraram extremamente eficazes, então se poderia ver aí, na verdade, um elemento de legitimação e justificação de um dos aspectos centrais da nossa sociedade da positividade, que é justamente esse uso do Big Data, né? Esse acúmulo massivo de informações que acaba eliminando a distinção entre público e privado e faz com que o indivíduo, em tudo aquilo que ele é, em todo aquilo que diz respeito a ele, seja sempre absolutamente disponível e transparente, né? Então, isso, na verdade, do ponto de vista do Han, poderia levar mesmo a uma acentuação da lógica de funcionamento produtivista e capitalista da nossa sociedade. O que, ao mesmo tempo, nos faz perguntar se essa justamente não é a catástrofe que poderia nos libertar da lógica produtivista incessante da nossa sociedade, então o que poderia ser, né? Que catástrofe seria qualificada para o Han a fazer isso? E o mais curioso, talvez, seja que no fim do seu texto, o Han diz que não é nenhum vírus que irá nos salvar do capitalismo, da nossa sociedade no seu imperativo produtivista, capitalista, mas sim a razão. Então, acho que como convite para reflexão nesse período de quarentena e de recolhimento que a gente vai ter, acho que valeria a pena ler alguns livros do Han, Sociedade do Cansaço, é claro, mas também outros como No Enxame, Filosofia do Zen Budismo, O que é o Poder, e se perguntar o que, afinal, é essa razão que poderia nos salvar da lógica da produtividade sem fim de nossa sociedade.